Obrigado, minha querida Muito Isabel. obrigada. Um beijinho. Nós já estamos aqui com o José de Carvalho, que tem Muito bom dia. vários livros sobre os papas que estiveram em Portugal. Alguns deles... Pode sentar. Alguns deles já estão aqui neste escaparate e pode ser aplaudido também. Nunca se acalhem com os aplausos. Bom, e o livro fala então das várias visitas papais, não é? De vários papas ao nosso país e a ligação que Portugal sempre teve aos papas. Logo, pelo nosso cartão quase cartão de cidadão, não é? Que Portugal tem, foi através de uma bula papal. Sim, antes de mais, muito bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia a Sónia Araújo, bom dia ao Jorge Gabriel, bom dia a todos aqueles que aqui nos acompanham no estúdio e também de modo muito particular permitam-me saudar os milhões de telespectadores que nos veem e ouvem e acima de tudo também aproveitam os dias que agora temos para homenagear aquele que foi um Papa também ele profundamente ligado a Portugal e ligado ao nosso país e portanto isso é fundamental que aqui se faça. E até a todos os profissionais da RTP que têm feito um trabalho absolutamente notável de dar a conhecer o Papa desde o início do seu pontificado até ao momento em que nos despedimos da sua vida terrena. Até podemos começar por aí, José. Podemos começar pela imposição, na primeira visita de um Papa a Portugal, a imposição para que fosse a RTP a garantir a transmissão para todo o mundo das imagens que chegavam. Muito. Aliás, sim, tivemos isso em 1967, quando a primeira visita do Papa, o Papa Paulo VI, que aqui esteve para assinalar os 50 anos das aparições em Fátima, e ao mesmo tempo ele falou em Portugal, fundamentalmente de paz, porque era a paz que o mundo precisava. Era o mundo que estava em guerra, era Portugal à época que também estava em guerra com a guerra do ultramar, e portanto foi claramente o juntar de o Papa que se faz também ele peregrino de Fátima, faz-se ele também peregrino de Nossa Senhora e recupera aquilo que tinha sido a mensagem de Nossa Senhora aos três pastorinhos no ano de 1917, também ele um mundo em guerra, com a Primeira Guerra Mundial, com a Grande Guerra, e que o Papa também recupera, o Papa Paulo VI recupera 50 anos depois para assinalar Estávamos em plena Guerra Fria na altura, mas dizia eu que há este braço de ferro entre o regime português e o Vaticano, porque o Vaticano queria que fosse a RAI a garantir a transmissão e o governo português impôs a RTP. Sim, aliás, o governo português, e mais do que isso, permitam uma vez estamos aqui na RTP, o próprio diretor da RTP da altura, que disse, não, nós podemos receber alguns aconselhamentos da televisão italiana, mas nós aqui temos capacidade suficiente com técnicos e profissionais para garantir essas imagens televisivas da visita do Papa, ainda para mais porquê? Porque há 50 anos, nos dias de hoje, em 2025, parece-nos quase normal haver, ou seja, as visitas dos Papas e passar as imagens dos Papas por vários países do mundo. Tivemos o Papa viajante e peregrino, o Papa São João Paulo II, de saudosa memória, que também tanto marcou o nosso país. Tivemos depois o Papa Bento XVI, também ele peregrino. Agora o Papa Francisco, que com um pontificado de 12 anos também fez dezenas de visitas e de viagens e peregrinações pelo mundo fora, mas há 50 anos não era tão comum quanto isso. Sim. E portanto o Papa Paulo VI foi aquele que inaugurou as viagens papais e a sair do Vaticano, mas aqui de facto a RTP tem um papel absolutamente excepcional para a transmissão dessas imagens, não apenas para Portugal, mas mais do que isso, para o mundo todo. E, portanto, esse é também um privilégio que a RTP teve de acompanhar os Papas que cá estiveram em Portugal. Aliás, acompanhou no passado, acompanha no presente e, garantidamente, que acompanhará nas próximas semanas o novo Papa que será eleito para a Igreja Católica. E, portanto, a RTP também ela terá um papel importante nessa divulgação e nessa mediatização da figura do Papa. Oliveira Salazar não estava muito de acordo com a visita de Paulo VI, pois não? Bom, nós temos aqui, essa é uma pergunta um pouco ao quanto marota, de facto nós temos... Mas foi uma realidade, não é? Aquilo que nós temos é o seguinte, o Dr. Salazar não tinha particular simpatia para com a figura, ou dizem, nos meios do regime, que não teria particular simpatia para com a figura do Papa Paulo VI. Isto porquê? Porque ele vinha falar de algumas questões que o Dr. Salazar entendia que aquilo seriam recados que eram dados para o regime português e, de modo muito particular, para o governante. E, portanto, diz-se que ele procurou impedir a própria visita do Papa a Portugal e aquilo que o Santo Padre fez, através da diplomacia vaticana, foi uma habilidade diplomática, ou seja, o Santo Padre, Papa Paulo VI, não faz uma viagem a Portugal, faz uma peregrinação a Fátima.
Portanto, e portanto o assunto fica logo resolvido. É uma peregrinação a Fátima, portanto o assunto fica resolvido assim. E salvam a face as duas figuras, quer dizer, o chefe da Igreja Católica e chefe de Estado, o Papa Paulo VI, e salva a figura e salva também a face o próprio governante, o Dr. Oliveira Salazar, e portanto, com a diplomacia, desde que haja alguma habilidade, ela resolve sempre os problemas todos. Agora, de facto, que o Dr. Salazar não teria particular simpatia para com o Papa, não teria. O que é facto é que quando nós chegamos ao final da peregrinação do Papa Paulo VI, parece-nos que estão satisfeitas as duas figuras. O Papa Paulo VI por ter estado em Portugal e ter-se feito como peregrino de Nossa Senhora, e o próprio Dr. Salazar, até pela áurea de simpatia que tudo aquilo recebeu. O próprio Dr. Salazar esteve em Fátima, esteve ao lado do Papa Paulo VI. Foi nessa altura também que uma grande parte do mundo conheceu a vidente de Fátima, a irmã Lúcia, porque foi o Papa Paulo VI que a apresentou no santuário, e portanto foi uma verdadeira festa para Portugal e também para o mundo e para a própria Igreja Católica. Para salvar a face. Não é? E todos salvaram a face. Salvaram a face. Havia muito receio de Oliveira Salazar relativamente à irmã Lúcia, porque tinha o pavor de que ela pudesse vir a ser até... A expressão é essa, esmagada pelo povo, não é? Sim, aliás, havia também cuidados de segurança em relação à irmã, aliás, em relação a toda a visita, e depois perguntaram ao chefe de segurança, aliás, o Dr. Salazar pergunta ao chefe de segurança o que é que estava a ser preparado para a irmã Lúcia. Ele disse, bom, isso, a irmã Lúcia é vidente de Fátima, deixemos isso para Deus e para Nossa Senhora, cuide dela. E aí o Dr. Salazar terá dito, não, quer dizer, se somos nós, se é o Estado português que está responsável pela segurança, não vamos deixar para Deus e para Nossa Senhora, tem tantas coisas para fazer, tantas preocupações com que se consumir, vamos ser nós, o Estado português, a garantir essa segurança, e portanto nós faremos aquilo que são os possíveis e Deus e Nossa Senhora farão os impossíveis, mas que se garanta que a segurança do Estado esteja garantida para a irmã Lúcia. Esse terá sido o primeiro reconhecimento do Vaticano pelo fenómeno de Fátima, mas o verdadeiro peregrino de Fátima foi João Paulo II, pela associação que criou entre o que sucedeu na sua vida e o famoso atentado. Não é? Sim, assim, de facto, o Papa São João Paulo II, de saudosa memória, permitam-me dizê-lo, até pela forte ligação que ele teve a Portugal e teve à nossa história, quer dizer, o Papa São João Paulo II descobre Portugal e, mais do que isso, descobre Fátima a tiro, é literalmente a tiro. Porquê? Porque é no dia 13 de maio de 1981 que sofre um atentado que seria mortal no Vaticano, na Praça de São Pedro, e aquilo que ele percebe claramente é que toda a gente lhe diz o tiro, à distância a que foi disparado com o profissional que estava contratado, só havia uma garantia, era morte certa. O que é facto é que ele depois diz... Exato, foi isso. E, portanto, aquilo que ele diz depois foi o seguinte, é que uma mão disparou a arma e a outra conseguiu desviar o sentido da bala. Bala é essa que foi oferecida depois e que está cravada na coroa da imagem da Nossa Sim, aliás, uma coroa, e outro aspecto curioso, que são estas deuscidências que nós vamos assistindo, e para quem é crente isto é fácil de entender, quer dizer, é que a coroa tinha sido criada nos anos 40, com a oferta de todas as joias joias e pedras preciosas, a oferta das mulheres portuguesas como homenagem a Nossa Senhora por ter salvado Portugal da Segunda Guerra Mundial e por não ter os filhos e os maridos na guerra. E, portanto, o que é facto é que tantos anos depois, tantas décadas depois, havia um pequeno orifício em cima na coroa e que era precisamente o espaço para colocar a bala que tinha ficado alojada no interior do Papa. E, portanto, são coisas absolutamente excepcionais e que é importante também, nesta altura em que nos despedimos da vida terrena do Papa Francisco, também se recorda esta profunda ligação de Portugal aos Papas. Bento XVI consolida a ligação do Vaticano a Fátima e dá-lhe corpo, inclusivamente, mas é Papa Francisco que também se surpreende com a primeira visita a Portugal, quando se apercebe da multidão e da devoção, e depois com a segunda vinda a Portugal, onde faz questão de retornar a Fátima. Exatamente. Aliás, o próprio Papa Francisco, em 2017, e permita-me dizer, nós também estivemos junto com o Santo Padre em Fátima, portanto, nessa altura, no dia 12, penso que foi no dia 12 de maio de 2017, e de facto o Papa Francisco, como profundamente ligado também à devoção mariana,
quis conhecer Portugal e quis se fazer também ele peregrino entre tantos peregrinos. Os outros papas já cá tinham passado. O Papa Francisco, curiosamente, ou talvez não, é mais uma deuscidência, tem o nome do próprio vidente Francisco de Fátima, e portanto o Papa Francisco I, que adota também o nome de Francisco, embora não em homenagem ao nosso vidente Francisco, sim, mas ao São Francisco de Assis, ele que era um jesuíta, mas que se fez entre todos nós como franciscano, o Papa da humildade também, como já foi referido esta manhã. E o Papa Francisco chega junto da imagem de Nossa Senhora, quer dizer, em português e em bom português disse para que todo mundo o ouvisse que temos uma mãe. E, portanto, é esta simplicidade, esta humildade que o Papa Francisco nos mostra, que nos mostrou em Portugal e que nos mostrou, de fundo, para caracterizar aquilo que é também a essência e alma do povo português, com a questão da humildade e a devoção à Nossa Senhora, aquilo que é a Nossa Senhora como uma mãe. Quando ele diz temos mãe, temos uma mãe que nos acolhe, temos uma mãe que nos protege. Ou seja, uma mãe que está, como nós sabemos, a nossa mãe terrena, que também está em todas as circunstâncias, por muitos obstáculos que surjam, por muitos disparates que cada um de nós faça, a nossa mãe está sempre disposta a apoiar, a ajudar e a perdoar. Também é essa a imagem que ali está, naquela aquela imagem de Nossa Senhora no santuário, que é uma imagem carregada de milhões de olhares e milhões de desabafos de todos os peregrinos de todo o mundo e que ali vão pedir, de facto, a proteção de Nossa Senhora, e o Papa diz: olhem para aqui para Nossa Senhora como a mãe. Temos uma mãe. E, portanto, fez isso em 2017 e depois, em 2023, quer dizer, o Papa claramente... retornou para a Jornada Mundial da Juventude, mas fez questão de voltar a Fátima. Exatamente. José, nós não temos mais tempo, mas ficamos gratos mais uma vez pela presença. Sem dúvida. E se quer saber mais sobre estas histórias, tem as publicações do José Carvalho, que é professor de História, e, portanto, nomeadamente, Papas em Portugal, todas as histórias. E se ficou com vontade de saber mais, pode consultar as suas publicações. Muito obrigada. Muito obrigado. Professor. Muito obrigado. Obrigada.